Olá, boa tarde. O governo publicou o edital do leilão de 6 distribuidoras da Eletrobras que ficam no Acre, Alagoas, Amazonas, Roraima, Rondônia e Piauí. O leilão está marcado para o dia 26 de julho. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Terminou há pouco a audiência pública de Avaré. Em Hortolândia, a população quer mais investimentos em saúde, educação e segurança pública. Novo defensor público geral de São Paulo toma posse aqui na Assembleia Legislativa. A audiência pública debate a criminalização dos movimentos sociais. Legislativo presta homenagem a brasileiro que entrou para Livro dos Recordes. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O Jornal da Assembleia começa com uma homenagem aos trabalhadores da indústria química de São Paulo. A sessão solene acontece hoje à noite no plenário Juscelino Kubitschek aqui da Assembleia Legislativa e a repórter Silvia Garcia traz mais informações ao vivo sobre essa sessão solene de hoje à noite. Silvia, boa tarde para você. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde a todos. Essa sessão solene tem a ver com uma lei do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, uma lei do ano passado, de 2017, de número 16.364, que institui aí o Dia Estadual do Trabalhador da Indústria Química. Só lembrando aí que todos os segmentos industriais aqui do país utilizam a química em maior ou em menor proporção. E ela é simplesmente a base da sustentabilidade aí desse tipo de indústria aqui no Brasil. Lembrando também que o estado de São Paulo responde por cerca de 50% aí desta indústria, da indústria química brasileira, e concentra 57% das fábricas desse segmento aqui no estado de São Paulo. Essa sessão solene, Sérgio, tem hora para começar a partir das 8 horas da noite, acontece aqui no plenário Juscelino Kubitschek e na presidência estará o primeiro secretário aqui da casa, o deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT. Sérgio. Ok, Silvia. Obrigado aí pelas suas informações. O novo defensor público geral de São Paulo, Davi Depiné, tomou posse do cargo aqui na Assembleia Legislativa. Ele vai comandar a Defensoria Pública no biênio 2018-2020. Davi Depiné, que é o atual ocupante do cargo, foi reconduzido para o seu segundo mandato pelo governador Márcio França. O defensor público foi nomeado após figurar como candidato mais votado em lista formada e obteve 451 votos. Davi está à frente da Defensoria Pública Geral desde 2016. É mestre em Direito Processual Penal pela USP e é classificado junto ao primeiro tribunal da capital. A Defensoria é uma instituição relativamente nova no estado de São Paulo, tem 12 anos, foi criada aqui pela Assembleia Legislativa há cerca de 12 anos atrás e ela tem se expandido. A Defensoria hoje está presente em 45 municípios do estado, com uma atuação bastante firme. Ano passado nós atendemos 1.800.000 pessoas no estado de São Paulo que precisam de assistência jurídica gratuita. Então o desafio é esse, é conseguir atender melhor a população carente do estado de São Paulo, prestando um serviço público de qualidade, e é o que eu espero acontecer, que seja feito nos próximos 2 anos. Parlamentares paulistas prestigiaram o evento. A Defensoria precisa ser aumentada, precisa ter mais orçamento e tem que atingir o estado todo. Ela faz um papel extremamente importante de defender aquelas pessoas que não têm condições, aquelas pessoas que precisam da justiça e não têm como buscar. Então, parabéns aí pela criação e parabéns agora pela recondução aí do nosso defensor público Depiné. O trabalho da Defensoria, sem dúvida nenhuma, especialmente no tocante à garantia do acesso da população mais pobre, da população excluída à justiça, é crucial. E aí também destacar o trabalho do Dr. Davi Depiné, que é reconduzido ao mandato com toda a justiça, porque faz um trabalho importantíssimo. É alguém que tem uma escuta diferenciada, uma postura conciliatória, sensibilidade à temática social e que tem conduzido a Defensoria e os defensores no Estado com maestria. O Davi, que está sendo reconduzido hoje, foi escolhido pelos próprios defensores, o mais votado. Isso demonstra o trabalho dele que ele fez, um trabalho de sensibilidade, um trabalho que olhou o direito, inclusive, de uma maneira ampla, no sentido de respeitar os verdadeiros valores da justiça. Foi um mandato de parceria, de diálogo com todos os atores sociais, com todos os atores políticos.
Então fico feliz pela recondução dele. O deputado federal Gilberto Nascimento, do PSC, também compareceu à posse. É uma pessoa muito competente, soube dialogar com a sociedade, é um homem totalmente democrático, sabe ouvir todos os lados e exatamente por isso acabou sendo encaminhado à reeleição. Defensoria Pública nesse país é uma missão, não é? E uma missão que só as boas pessoas conseguem fazer, como é o caso do Davi. O presidente da OAB, Marcos da Costa, falou da importância da defensoria. A defensoria que já esteve nas suas mãos na última gestão, continua tendo no comando do Dr. Davi um defensor público admirável e certamente continuará a produzir esse trabalho em benefício da sociedade de São Paulo, através dos defensores públicos e também dessa parceria com a OAB. E terminou há pouco a audiência pública do orçamento 2019 em Avaré, a 270 quilômetros de São Paulo. E o repórter Jorge Machado acompanhou de perto a audiência e nos traz mais informações agora ao vivo de Avaré. Jorge, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Terminou agora há pouco a 9ª audiência pública do Orçamento 2019, uma realização da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Ao meu lado, o presidente da comissão, que presidiu essa audiência pública aqui na cidade de Avaré, o deputado Wellington Moura, do PRB. Deputado, o que falar das reivindicações aqui elencadas? Estradas rurais, quilômetros de estradas rurais que foram pedidas, atenção à criança, atenção ao idoso. O que falar desta audiência pública? Olha, foi muito produtiva, nós atendemos aí a várias demandas, aliás, vamos atender, né? Mas foram ouvidas várias demandas aí pela população, os próprios secretários que trouxeram desenvolvimento social, secretária da agricultura, enfim, foram várias pessoas que trouxeram as suas demandas, a população, a parte da associação comercial também, que trouxe coisas que foram retiradas da cidade, devido a problemas judiciais, e vamos lutar também, mas a audiência pública em si, ela faz com que a população hoje possa ser ouvida e nós, principalmente agora que temos orçamento impositivos, os deputados têm um orçamento que pode direcionar diretamente aquela entidade, aquela associação, aquela situação. Claro, foram pedidas hoje muitas melhorias nas estradas, coisas que realmente terão que ser incluídas aí no orçamento de 2019. E para isso que nós vamos agora ouvir toda a população, depois de hoje, vamos para Ourinhos agora à noite e também terão várias outras audiências que a população, os prefeitos serão ouvidos. Depois nós vamos acolher todas essas demandas para que a gente possa até mesmo, vou entrar em discussão com os deputados, em apresentar um relator, colocar um relator para as audiências públicas, que serão até em setembro, poderão ocorrer, para que nós possamos então colocar no orçamento as reivindicações principais das cidades e todos os municípios. Deputado, sobre a representatividade dessa audiência pública, as cidades, esse diálogo permanente com os gestores. Eu posso listar aqui algumas cidades: Águas de Santa Bárbara, Arandu, Itatinga, Botucatu e a própria Avaré. Exatamente, foi uma demanda aí grande e vamos agora, sem dúvida, ouvir as necessidades e procurar agora atender. Anotamos não só as principais, anotamos tudo. Eu acho que essa agora é a função da audiência. E depois vamos para esse debate lá na Assembleia, na comissão, e depois vamos levar ao plenário para que seja votado com os 94 deputados. Muito obrigado, presidente, deputado Wellington Moura. Deixa eu ouvir ainda o presidente dessa Casa de Leis, o vereador Toninho da Lorça. Muito bem, vereador, mais uma vez presente aqui a audiência pública do orçamento, o que falar do que foi elencado como prioritário para a região. A gente sabe que só a Avaré tem mais de 1.000 quilômetros de estradas rurais, precisa de cuidado do Estado aí, né? Boa tarde a todos. Realmente, né, a gente foram várias demandas, né? A gente teve aí muito comentário com relação às estradas, né? É uma preocupação muito grande, a gente tem muito acidente aqui na região, muita preocupação com saúde e as entidades sociais, que acho que são as que estão mais sofrendo nesse período de crise, né? Então tinham aqui várias entidades e a gente tem a obrigação como gestor público de atender a demanda dessas entidades. Também se falou de enchentes, combate às enchentes, drenagem urbana, obras urgentes aqui. Isso, aqui em Avaré nós temos um problema sério de enchente na época de chuvas, né? E
precisamos fazer algum plano de ação para combater isso, que a população acaba sofrendo muito nessa época. Muito obrigado, presidente Toninho da Lorça. Lembrando, a 8ª audiência pública do Orçamento 2019 aconteceu na noite de ontem na cidade de Hortolândia. O encontro foi presidido pelo deputado Enio Tato, do PT, que é titular da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Veja a reportagem. Em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Hortolândia, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento recolheu sugestões da população da região metropolitana de Campinas que vão ajudar a construir o orçamento de 2019. O encontro foi presidido pelo deputado Enio Tato, do PT. Mas a participação de vocês, com certeza, vai contribuir bastante para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa, tentar melhorar o orçamento que chega todo ano na Assembleia para a gente discutir, votar e aprovar. A gente tem 1/3 do orçamento do país, mas ele precisa ser bem trabalhado, ele precisa ser bem dirigido. O corredor metropolitano Santa Bárbara do Oeste até Campinas foi a primeira sugestão ao orçamento. Porque esse corredor metropolitano é um corredor de suma importância para a região, porque ele começa lá em Santa Bárbara e termina em Campinas, passando por Americana, Nova Odessa, Hortolândia, Sumaré. Então ele é fundamental para a região. O município já não tem mais como arcar com despesas que deveriam ser atendidas pelo governo estadual, disse a secretária de administração de Hortolândia. A competência do Estado, do município e da União, por vezes, ela é suportada apenas pelo município. Mas, como eu já disse, é um grande prazer. Espero que tenha discussão, que as demandas sejam colocadas e sejam atendidas pelo Poder Executivo do Estado de São Paulo. O ex-deputado Antônio Mentor foi à tribuna falar sobre os problemas de saúde na região de Campinas. É o medicamento, é a vaga no hospital, é isso tudo que, em grande medida, deveria ser transferido para a responsabilidade do governo do Estado e, lamentavelmente, o governo do Estado, por omissão, transfere essa responsabilidade na execução da tarefa para o município. A defesa animal também foi demanda apontada à comissão. As pessoas acham que ter um animal hoje é bonito, mas na hora que ele não serve mais, vão soltar para a rua, né? E é o que nós vemos diariamente em quase todas as regiões de Hortolândia, animais abandonados, animais sendo maltratados, animais jogados à própria sorte. Nós precisamos que a Prefeitura faça campanhas de conscientização e que tenha políticas públicas para o munícipe. Falta educação quanto à ciência animal no município, muita. As pessoas ainda não entenderam que o animal é um ser senciente, que se eu cortar o meu dedo e se eu cortar a pata do animal, é o mesmo sangue que sai. As pessoas precisam entender. Os vereadores de Hortolândia trouxeram uma lista de pedidos, começando pela saúde. Enquanto membro do Parlamento Metropolitano, que envolve as 20 cidades da região metropolitana de Campinas, tenho brigado, juntamente com o presidente Zaca, que temos um hospital metropolitano que pudesse atender a região aqui de Campinas e Hortolândia. E a gente não tem aqui em Hortolândia no batalhão da polícia. Hoje é uma cidade de 230 mil habitantes que já caberia isso. O nosso hospital, ele é menor que algumas UPAs por aí, né? 0,29, se eu pegar as cidades pequenas que não têm um hospital, ela tem um coeficiente melhor que essa daqui. E a gente está numa das cidades mais ricas do estado de São Paulo. A gente não pode ser tratado dessa forma com a saúde, tá? Mais uma audiência pública, como você falou, muito boa, com muita participação, com muita qualidade, e a população sair contente de poder participar de um assunto tão importante que é discutir o orçamento do Estado de São Paulo para 2019. A 10ª audiência pública do Orçamento 2019 acontece na cidade de Ourinhos, na Câmara Municipal, às 18 horas, com transmissão ao vivo pela TV Alesp e também pelas redes sociais, Sérgio, pelo YouTube TV Alesp. É com você. Obrigado e bom trabalho aí para vocês, Jorge. Obrigado, querido. O dinheiro do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2018 já está disponível. São quase 2.500.000 contribuintes beneficiados, a maioria idosos, pessoas com deficiência física ou mental e com alguma doença grave. Para saber se você está nesta lista, é só acessar o site da Receita, que é o www.receita.fazenda.gov.br.
Audiência pública debate a criminalização dos movimentos sociais. Nós voltamos em um minutinho. Até já. Uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa debateu a criminalização dos movimentos sociais, principalmente os ligados às questões de habitação. A Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu audiência pública em defesa dos movimentos sociais. O evento aconteceu no auditório Franco Montoro. A iniciativa foi da liderança do Partido dos Trabalhadores em parceria com o mandato do deputado Alencar Santana. Fundamental as lideranças, os movimentos trazerem aqui relatos de ocorrências que infelizmente estão havendo na ocupação que estão já há alguns anos. Da entrada da polícia, por exemplo, nos prédios, nos apartamentos, sem qualquer mandato, madrugada, em determinados horários, durante o dia, assustando as famílias, as crianças. E essa audiência tem a finalidade de fazer esse debate para que mais pessoas tenham conhecimento daquilo que está ocorrendo. A audiência contou com a presença do vereador da capital paulista, Eduardo Suplicy, que falou da importância do tema. Eu liguei para o secretário Júlio Semeghini porque ainda no ano passado, quando houve uma operação semelhante de muito desrespeito e de retirada dos pertences deles, ele me disse que isto não mais ocorreria. Pois bem, ocorreu hoje de manhã. O ouvidor das polícias, Dr. Benedito Mariano, falou que está apurando as denúncias e está sempre atento ao assunto. A presença da Polícia Militar ou da Polícia Civil tem que ser com mandato judicial, não pode entrar e revistar as pessoas sem nenhuma autorização. É essa denúncia que nós estamos apurando. Compareceram ao evento lideranças do movimento de moradia, da Frente de Luta por Moradia, Central dos Movimentos Populares, entre outras entidades. Líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, a deputada Beth Saão, falou da perseguição às lideranças populares e dos movimentos sociais. É um espaço importantíssimo para poder denunciarmos quando há abusos por parte, seja de autoridades constituídas, seja da própria polícia e seja de setores da mídia que durante essas últimas semanas, principalmente depois da queda do edifício ali no Largo do Paissandu, decidiram que os movimentos sociais, os movimentos de moradia, são criminosos em função da sua luta legítima de pressionarem as autoridades para poder ter a sua casa. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal proibiu em plenário a prática da condução coercitiva de réus investigados pela Justiça. A medida estava suspensa desde o ano passado. Os 6 ministros que votaram contra a condução coercitiva foram Gilmar Mendes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Melo e o decano Celso de Mello. Os 5 que votaram a favor, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e a presidente Carmen Lúcia. O SOS Racismo promoveu o 4º Prêmio Jovens do Axé na Assembleia Legislativa de São Paulo. O evento premiou jovens das religiões de matriz africana. O trabalho em diversos terreiros tem como objetivo desenvolver atividades voluntárias, contribuindo com a educação e desenvolvimento de todos. É muito importante que a gente mostre para o jovem que o que ele está fazendo, que ele está no caminho certo, mostre para o jovem que ele não está sozinho, né? Mostre para o jovem que ele é valorizado e que para ele continuar na luta, na esperança, estudando, trabalhando, mantendo a sua fé, que ele não está sozinho e que a gente está todo mundo aqui pegando no colo, aplaudindo, abraçando. É uma honra estar aqui representando primeiramente o meu axé, a minha casa, ele é Xela Quitoxumari, da Célia de Becém. E na casa de Candomblé, minha função é ensinar a dançar, a cantar. E meus irmãos de santo, meu sobrinho de santo, Itagueji, na verdade, que me indicou, achou que eu era merecedora e eu vou fazer de tudo para honrar esse prêmio.
Para a idealizadora do Prêmio Jovens do Axé, o evento ajuda a promover o debate sobre a intolerância religiosa no país. Por ano, a gente recebe muitas denúncias de intolerância religiosa, desde destruição de imagem, desde xingamento na rua, enfim. Tolerância, na verdade, ela é qualquer desrespeito que você recebe por você praticar sua fé, simplesmente por isso. Então, esse evento também tem como proposta e objetivo dar um basta nessa intolerância, nesse desrespeito religioso. O número para deixar os inquilinos preocupados. Um estudo realizado pela FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, revelou que o preço médio de aluguel residencial subiu mais que o índice de inflação nos últimos primeiros 5 meses de 2018. De janeiro a maio, os aluguéis subiram 1,9%. A inflação no período foi de 1,3%. Ciclista brasileiro que entrou para o livro dos recordes recebe homenagem aqui na Assembleia Legislativa. Os detalhes você tem em um minutinho. Até já. Alunos da Escola Estadual Professor Elzira Garbino Pagani, da cidade de Pongaí, interior de São Paulo, visitaram a Assembleia Legislativa. O passeio foi organizado por um dos alunos que já tem um objetivo traçado, quer ser político. Francisco Henrique Neto tem 16 anos e está no 2º ano do ensino médio. Nascido em uma família tradicional de políticos da cidade de Pongaí, interior de São Paulo, foi o responsável por organizar a vinda do grupo ao Palácio 9 de Julho. É muito importante isso para a gente, é uma situação que envolve os pilares para uma boa convivência dentro de uma sociedade, que seria, além da política, a cultura, a sabedoria, a própria sociedade em si, para um bom desenvolvimento dentro da própria sociedade. No hall monumental, uma pausa para tirar foto e conhecer um pouco das atrações culturais. Depois, foi o momento de conhecer o principal plenário da casa, Juscelino Kubitschek, onde os jovens foram saudados pelos deputados e acompanharam o pequeno expediente. Uma saudação especial, senhor presidente, aos alunos da Escola Professor Elzira Garbino Pagani, da cidade de Pongaí. É uma possibilidade única, principalmente por são alunos do interior, dificilmente têm condições de estar conhecendo, né, aqui, e também está enriquecendo o currículo, né, porque eles podem vivenciar o que eles têm lá na teoria, que eles podem ter a prática, né. Então eu acredito que é um momento muito importante e vai enriquecer bastante o conhecimento dos nossos alunos. No final da visita, o jovem Francisco Henrique aproveitou para ir ao gabinete do deputado Itamar Borges, do MDB, e entregou documentos aos assessores do parlamentar. Eu havia combinado com o deputado que eu deixaria minha documentação referente à filiação minha no partido do deputado. E além disso, eu vim saber sobre a situação que está o andamento do projeto de lei que torna a minha cidade um município de interesse turístico. As visitas monitoradas acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, das 14 às 15 horas, e é aberta ao público. Para agendar, é preciso entrar em contato com a Divisão de Comunicação Social. De cada 100 brasileiros, 16 têm o hábito de doar sangue, pouco mais da metade do índice considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde, que é de 30 doadores a cada grupo de 100 pessoas. Por isso, o Ministério da Saúde lançou ontem o Dia Mundial do Doador de Sangue, uma campanha nacional pela doação. A campanha tem o slogan: doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. No Brasil, 60% dos doadores são homens. Os jovens entre 18 e 29 anos representam 42% das doações. Para ser um doador, a pessoa tem de ter entre 16 e 69 anos, ter mais de 50 quilos, não pode estar em jejum e não pode ter ingerido álcool nas últimas 12 horas. Ajude a salvar uma vida.
Mais um brasileiro consegue fazer parte do seleto livro dos recordes, o Guinness Book. Antônio Silva Pinto, Tonheca, pedalou mais de 500 quilômetros em 12 horas e garantiu o título na categoria amadora Rolo Livre. Ele foi homenageado aqui na Assembleia. Ao pedalar 508 quilômetros e 300 metros em 12 horas sem parar, Antônio Silva Pinto, Tonheca, entrou para o seleto livro dos recordes na categoria amadora de Rolo Livre. A Assembleia Legislativa de São Paulo está reconhecendo o trabalho do Tonheca. Essa participação dele, 508,3 quilômetros pedalando. Então, Tonheca, parabéns, receba com carinho essa homenagem da Assembleia Legislativa de São Paulo. Fazendo um evento para despertar solidariedade nas pessoas, lá na minha cidade, Salesópolis, eu fiquei 12 horas treinando e chamando a atenção para que alguém trouxesse um brinquedo para uma criança. Porque eu ia ficar 12 horas ali esperando aquele brinquedo. E aí eu fui desafiado por um ciclista, o que eu queria provar, além de arrecadar brinquedo. E aí então veio a história do Guinness. Esse arquiteto de 47 anos é movido por sonhos, assim como milhares de brasileiros. E foi no grande palco da sua cidade natal, Salesópolis, que fica no interior do estado de São Paulo, que ele conseguiu quebrar o antigo recorde que pertencia a um ucraniano que havia pedalado 480 quilômetros. O Guinness ele exigiu que fosse realizado em espaço público, porém eu não necessitaria de público. Então lidar com o público é difícil. O ciclista ressaltou a boa preparação para suportar o grande desafio e a média alcançada de 42 km por hora, que manteve durante a maioria das pedaladas. O deputado, que também é médico, ressaltou a importância da alimentação para obter uma boa saúde. Eu digo a todo mundo que o pó branco é a pior coisa do mundo. Açúcar, sal, me entendeu? É algo assim que chama a atenção. O trigo é perigoso também. Então as pessoas têm que aprender o que eu preciso para me alimentar bem. Então essa é mais uma conquista que o Tonheca fez. O Jornal da Assembleia desta sexta-feira termina aqui. Lembrando a você, telespectador, que a partir das 2h30 da tarde, a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. Você também pode acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br. E, a partir das 6 da noite, você assiste ao vivo a transmissão da audiência pública do Orçamento 2019, direto da Câmara Municipal de Ourinhos. Na segunda-feira, a gente se vê novamente. Um ótimo final de semana para você e até lá.